Fala, torcedor palmeirense! Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar as estruturas do Allianz Parque e deixar o mundo do futebol de boca aberta. O Palmeiras anuncia a contratação do filho do Kaká. Isso mesmo, a bomba explodiu agora e você precisa ficar até o final desse vídeo porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa contratação que pode revolucionar o futuro do Verdão para sempre. Antes de mergulharmos nessa história que parece saída de um sonho da nação alviverde, eu te convoco para uma ação imediata. Se você é um verdadeiro torcedor do Verdão, daqueles que carrega o Palmeiras no peito e quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, sem perder um detalhe dos bastidores, então se inscreva agora no Plantão Palmeiras News. Ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Curta esse vídeo com toda a garra para ajudar a espalhar para mais palmeirenses. E nos comentários, me conte de qual lugar você está vendo. Se é da Zona Oeste de São Paulo, de Milão, de Nova York ou até de outra parte do mundo. Vamos unir a torcida e mostrar nossa força global. Agora vamos ao furacão que está se formando na academia de futebol, porque o Palmeiras acaba de realizar uma contratação tratada como histórica e capaz de sacudir o mercado inteiro. A chegada de Lucas Selico Leite, o jovem meio-atacante de 16 anos, apontado como uma das maiores promessas da nova geração, um movimento apresentado como uma revolução esportiva e um investimento direto no futuro do clube, trazendo de volta o legado de um ídolo eterno como Kaká, através de seu filho, que vem dos Estados Unidos, onde atuava pela Marysburg Academy, uma instituição renomada por formar talentos juvenis, e que o Verdão monitorava de perto desde os 13 anos do garoto, com olheiros dedicados acompanhando cada passo de sua evolução em torneios internacionais e regionais. A negociação, selada em sigilo absoluto, envolve um valor inicial de 2 milhões de euros, com possibilidade de chegar a 7 milhões por meio de bônus ligados a desempenho, como partidas disputadas, gols marcados e assistências fornecidas, demonstrando a astúcia da diretoria alviverde em apostar em potencial sem comprometer o caixa imediato, enquanto o contrato é descrito como longo e agressivo, com 5 anos de vínculo inicial e opção de renovação por mais 2, além de cláusulas de rescisão que variam entre 50 e 80 milhões de euros, desenhadas especificamente para afastar o assédio precoce de gigantes europeus, como Milan, Real Madrid e outros que já rondavam o talento do jovem. O salário inicial é considerado baixo para padrões de estrelas, cerca de R$50 mil mensais, mas com aumentos progressivos atrelados a metas esportivas e bônus por convocações à seleção brasileira sub-17 ou sub-20, incentivando o desenvolvimento acelerado e alinhando os interesses do jogador com o sucesso coletivo do Palmeiras, um acordo que reflete a visão estratégica de Leila Pereira em construir uma dinastia de talentos caseiros misturados a investimentos inteligentes. Os bastidores dessa negociação são retratados como um verdadeiro filme de suspense no futebol, com olheiros do Palmeiras atuando nos Estados Unidos em missões discretas, acompanhando Lucas em jogos pela Marysburg Academy, onde ele se destacava como artilheiro em ligas juvenis americanas, marcando gols decisivos e distribuindo assistências que chamavam a atenção por sua visão de jogo apurada e dribles elegantes e disputas diretas com clubes como Milan, que via nele o retorno simbólico do legado de Kaká, Real Madrid, atraído pela linhagem de craques brasileiros, e até Flamengo, que tentava repatriá-lo para o Rio, mas o Palmeiras prevaleceu, com uma abordagem personalizada, incluindo visitas de representantes à família Leite em Nova York, onde o pré-contrato foi assinado em uma reunião confidencial que selou o acordo, simbolizando o início de uma nova era para o clube, onde o investimento em jovens promessas não é apenas uma aposta, mas uma estratégia comprovada que já rendeu frutos, como Endrick e Estevão, vendidos por fortunas ao exterior. A trajetória de Lucas Selico Leite é apresentada como precoce e vitoriosa, começando no futebol aos 3 anos em campos amadores no Brasil, influenciado pelo pai Kaká, que o incentivava a desenvolver técnica e inteligência tática desde cedo, passando por bases em São Paulo antes de se mudar para os Estados Unidos aos 10 anos, onde na Marysburg Academy ele se tornou capitão da equipe sub-16,
artilheiro em torneios como a US Soccer National League, com 15 gols em 20 jogos, e prêmios individuais recentes como melhor jogador em competições juvenis internacionais, onde sua habilidade para ler o jogo e finalizar com precisão o colocaram no radar de seleções de base equatorianas e brasileiras, embora ele opte pela verde-amarela por herança paterna. Em campo, Lucas é descrito como um meia ofensivo técnico, veloz, com drible refinado, visão de jogo panorâmica e personalidade para chamar responsabilidade em momentos cruciais, lembrando o estilo elegante do pai Kaká em seus dias de glória no Milan e na seleção, com passes milimétricos que quebram linhas defensivas e arrancadas que desequilibram marcadores, embora ainda precise evoluir em aspectos como consistência física e adaptação ao ritmo profissional, pontos que o Palmeiras planeja lapidar na academia de futebol, com treinamentos personalizados e integração gradual ao elenco principal. Essa notícia cai como um terremoto no mundo do futebol, porque o Palmeiras, sempre à frente no scouting de jovens talentos, realiza uma contratação que não só resgata um legado com o filho de Kaká, mas também posiciona o clube como pioneiro em investimentos globais, monitorando Lucas desde os 13 anos, com relatórios detalhados de olheiros que o acompanharam em torneios nos Estados Unidos, onde ele impressionava pela maturidade tática e gols em finais de campeonatos juvenis, e a negociação, com valor inicial de 2 milhões de euros, escalando para 7 milhões via bônus de desempenho, como partidas disputadas, gols na copinha ou assistências no profissional, e contrato de 5 anos com opção de mais 2 e cláusulas de rescisão entre 50 e 80 milhões de euros, para proteger contra Milan ou Real Madrid, que já demonstravam interesse em repatriá-lo para a Europa, o salário de R$50 mil mensais, com progressões por metas como convocações à seleção sub-20, incentiva o garoto a se dedicar, alinhando seu crescimento ao sucesso do Verdão, e os bastidores, com disputas contra Flamengo que tentava trazê-lo para o ninho do urubu, destacam a vitória do Palmeiras em uma batalha silenciosa, com o pré-contrato assinado em Nova York, marcando um golpe mestre que simboliza o início de uma nova era para o clube, onde o investimento em jovens promessas não é apenas uma aposta, mas uma estratégia comprovada que já rendeu frutos como Endrick e Estevão, vendidos por fortunas ao exterior. A trajetória de Lucas Celico Leite é apresentada como precoce e vitoriosa, começando no futebol aos 3 anos com bolas de futebol como brinquedo favorito, passando por bases no Brasil, onde treinava com times locais em São Paulo, desenvolvendo dribles e passes que ecoavam o pai, e a passagem nos Estados Unidos na Marysburg Academy o transformou em um meio-atacante completo, com prêmios como melhor jogador em torneios juvenis da US Soccer Development Academy, onde marcou 20 gols em 30 jogos e distribuiu 10 assistências, chamando a atenção de scouts do Flamengo que tentavam repatriá-lo para o Rio com promessas de base forte, mas o Palmeiras venceu a disputa, com uma abordagem familiar, incluindo contatos diretos com Kaká para discutir o projeto de desenvolvimento, culminando no pré-contrato assinado em Nova York que selou o acordo histórico, com valores escaláveis de 2 milhões de euros iniciais para 7 milhões via bônus de desempenho, como gols na Copinha ou assistências no Paulistão Sub-20, e contrato de 5 anos com opção de renovação, cláusulas de rescisão alta para afastar Milan e Real Madrid, que viam nele o herdeiro perfeito, e salário inicial baixo com aumentos por metas, como convocações à seleção Sub-17, incentivando o garoto a desenvolver rapidamente, em um ambiente onde pode brilhar sem a pressão imediata de ser titular, mas com o potencial para se tornar peça-chave a partir de 2026, elevando o nível do Palmeiras com sua técnica refinada, velocidade em arrancadas e personalidade para chamar responsabilidade em jogos decisivos, lembrando o estilo de Kaká em seus dias de glória, mas com um toque moderno de drible curto e visão panorâmica que desequilibra defesas. A trajetória de Lucas é marcada por vitórias precoces, começando aos 3 anos com bolas de futebol como brinquedo favorito, passando por bases no Brasil, onde treinava com times locais em São Paulo, desenvolvendo dribles e passes que ecoavam o pai, e a passagem nos Estados Unidos na Marysburg Academy o transformou em um meio-atacante completo, com prêmios como melhor jogador em torneios juvenis da US Soccer Development Academy, onde marcou 20 gols em 30 jogos e distribuiu 10 assistências,
chamando a atenção de scouts do Flamengo que tentavam repatriá-lo para o Rio com promessas de base forte, mas o Palmeiras venceu a disputa, com uma abordagem familiar, incluindo contatos diretos com Kaká para discutir o projeto de desenvolvimento, culminando no pré-contrato assinado em Nova York que selou o acordo histórico, com valores escaláveis de 2 milhões de euros iniciais para 7 milhões via bônus de desempenho, como gols na Copinha ou assistências no Paulistão Sub-20, e contrato de 5 anos com opção de renovação, cláusulas de rescisão alta para afastar Milan e Real Madrid, que viam nele o herdeiro perfeito, e salário inicial baixo com aumentos por metas, como convocações à seleção Sub-17, incentivando o garoto a desenvolver rapidamente, em um ambiente onde pode brilhar sem a pressão imediata de ser titular, mas com um potencial para se tornar peça-chave a partir de 2026, elevando o nível do Palmeiras com sua técnica refinada, velocidade em arrancadas e personalidade para chamar responsabilidade em jogos decisivos, lembrando o estilo de Kaká em seus dias de glória, mas com um toque moderno de drible curto e visão panorâmica que desequilibra defesas. A trajetória de Lucas é marcada por vitórias precoces, começando aos 3 anos com bolas de futebol como brinquedo favorito, passando por bases no Brasil, onde treinava com times locais em São Paulo, desenvolvendo dribles e passes que ecoavam o pai, e a passagem nos Estados Unidos na Marysburg Academy o transformou em um meio-atacante completo, com prêmios como melhor jogador em torneios juvenis.